Bom dia a todos. Queria agradecer o convite formulado pelo Bradesco, parabenizar por essa iniciativa que já é longeva, e vou diretamente ao assunto, tentando trazer um pouco de informação técnica sobre a demografia específica do Brasil. Achei muito interessante as comparações internacionais, eu mesmo as faço nos meus estudos, e o Brasil é realmente isso. Nós vamos ficar velhos muito rapidamente. O tempo passa, a gente sabe que passa muito rápido, a gente nem se dá conta disso, só que a sociedade tem que se dar conta de que nós estamos envelhecendo e muito rapidamente. Então, eu vou começar mostrando para vocês um pouco o que nós éramos na década de 80. É a pirâmide aqui mencionada, e é a dinâmica demográfica do Brasil. Nós éramos uma pirâmide e vamos virar uma camiseta. É isso que nós vamos ser. O que significa dizer que, como acabou de mencionar aqui, ficar velho custa. Muda a estrutura de custo. Tempos atrás, eu fiz um trabalho sobre impactos do envelhecimento na saúde, e se a previdência é um dilema, a saúde vai ser um dilema enorme também. Mas, enfim, se eu pudesse retratar muito rapidamente, no mesmo tempo transcorrido entre 80 e 2020, ou seja, 40 anos, e o tempo passou rapidamente. Nos anos 80, eu era um jovem que dançava rock and roll, com aqueles conjuntos, desde os estrangeiros ao rock brasileiro. Mais 40 anos se passarão e a gente ficará assim, muito rapidamente. Ou seja, nós temos desafios daqui para frente que não são triviais. Bom, além disso, quer dizer, desde esse mesmo período, eu tentei reproduzir para vocês aqui, num esquema gráfico bastante simplificado, um quadrado, a dimensão de cada grupo etário. As crianças, os verdinhos, os adultos, que são a força de trabalho capaz de gerar riqueza para o país, e os idosos, que representam um custo de transferência. Muito bem, em 1980, nós tínhamos pouco mais de 7,2 milhões de idosos e tínhamos 66 milhões de pessoas de idade ativa, portanto, aqueles que poderiam gerar riqueza para sustentar toda a sociedade. Ou seja, nós tínhamos 9,2 ativos para financiar cada inativo. Em 2020, esse número começa a se modificar muito rapidamente. De 7 pulou para 14 milhões de idosos. Em seguida, em 2020, portanto, agora, 29 milhões. É uma velocidade espetacular de crescimento de idosos, é uma conquista da sociedade brasileira. E a população de criança está diminuindo bastante acentuadamente, de modo que já em 2040 nós teremos muito mais idosos do que crianças no país. O país do futuro terá desaparecido. Ele não será mais um país de futuro. E, por fim, em 2060, o que nós vamos ter é um número assombroso, equivalente à população de muitos países do mundo. Nós teremos 73,6 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, e a relação entre ativos e inativo será de 1,6 ativo para cada inativo. Eu diria que a sua neta, a neta do Kalash, assim como a minha neta Clarinha, que será, portanto, neste momento, uma pessoa ativa, ela terá um velhinho para chamar de seu. Ou seja, terá que gerar riqueza para se sustentar aos seus filhos e manter o sistema de transferências de pensões e aposentadorias. Não é um desafio trivial para esses jovens de daqui 30, 40 anos. A consequência do envelhecimento, além de políticas populistas muito flexíveis, e eu vou mostrar alguns exemplos na área previdenciária, fizeram uma explosão de gasto com previdência. E eu vou mostrar para vocês a dinâmica do gasto previdenciário. Aqui no eixo horizontal é a percentagem de pessoas de 60 anos ou mais na população, e lá em cima é o gasto como proporção do PIB.
E de 88 para 2015, nós tivemos um crescimento na taxa de envelhecimento de 86%, mas o gasto real cresceu 256%. Ou seja, nós ficamos velhos, mais velhos do que éramos, mas nós aumentamos o gasto num ritmo muito superior ao ritmo de envelhecimento. E eu quero enfatizar para vocês que agora o processo de envelhecimento se acelera muito intensamente. E, mantidas as regras, o gasto vai explodir como consequência inexorável da demografia. Ela é uma ameaça, era invisível quando eu fiz o livro, 7 anos atrás. Eu tenho feito um livro sobre previdência e demografia a cada 5 anos, me dei conta. Parece que assim, cada 5 anos bate um alerta e fala, olha, temos que discutir o tema. O primeiro foi em 2005, o segundo em 2010, o terceiro em 2015. E esse gráfico eu gosto muito de apresentar porque bota o Brasil em perspectiva comparada. Nós, brasileiros, gostamos de dizer que nós somos muito diferentes. Eu costumo dizer que quando a gente é muito diferente de alguma coisa, a gente está errado. A gente não está certo. Muito bem, aqui que nós temos são 90 países que eu acompanho regularmente, e aqui é a mesma relação, percentagem de idosos e gasto com proporção do PIB. Obviamente que quando um país envelhece, caminha aqui, ele, como a Alemanha, por exemplo, a Itália, o Japão, ele aumenta o gasto com previdência, porque a participação de idosos é maior na população. Quando a gente é um país jovem, países jovens, eles gastam pouco. Há um caso, porém, que se sobressai, e é o Brasil. O Brasil, o país do futebol, ele está jovem e já gasta como velho. Ou seja, se eu olhar o volume de gasto no Brasil, ele é comparável à Grécia, que, aliás, recentemente não andou bem das pernas. Eu costumo dizer que o Brasil é uma Grécia em tamanho muito maior. Ou seja, é muito pouco provável que o resto do mundo esteja errado e nós estejamos certos. Acho que é melhor a gente ser um pouco mais humilde e dizer estamos errados. E por que estamos errados? Ou seja, por que a gente gasta demais com previdência? Porque as nossas regras estão erradas. Basicamente, a gente permite a aposentadoria precoce. Eu quero chamar a atenção dos senhores que 30% das moças se aposentam com menos de 50 anos. Hoje, eu não estou falando da época da minha avó, hoje, 70% delas se aposentam com menos de 55 anos. E nós, homens, 3/4 dos homens no Brasil se aposentam com menos de 60 anos. No Brasil, nós temos aposentadorias em quantidade muito expressiva de pessoas com menos de 50 anos. Desculpe, com menos de 50 anos, e já tem mais de uma década, eu me senti um garoto. A aposentadoria, para mim, ainda estava muito distante. Mas a verdade é que uma quantidade enorme de pessoas no Brasil se aposenta com menos de 50 anos. Bem, a reposição da renda no Brasil, em termos de aposentadoria, é muito alta quando a gente compara com o resto do mundo. A pensão é paga sem qualquer limitação. A gente permite o acúmulo de benefícios. Muitas pessoas recebem 2, 3, 4, em casos, eu tenho casos documentados de pessoas que recebem 6 benefícios. 3 pensões e 3 aposentadorias. Desculpe, eu não acho que está bom. O desenho não está bom. E, por fim, a gente desincentiva a contribuição. Eu vou dar apenas 2 exemplos que são paradigmáticos. Aqui é o caso mais extremo, homens que se aposentam com 35 anos de contribuição, não é a totalidade dos homens, assim como não é a totalidade das mulheres que se aposentam com 30 anos de contribuição. Muito bem, na idade em que hoje se aposentam, os homens sobrevivem em média mais 24, e as mulheres mais 30. Muito bem, feita a alíquota, o cálculo de alíquota de contribuição atual, o que eles aportam ao sistema e o que eles recebem, tanto homens quanto mulheres, o fato é que, para homens, em média, cada aposentadoria tem uma falta de cobertura de 14,9 anos e, para as mulheres, de 22,8 anos. Quem paga essa falta de cobertura? A geração mais jovem. Então, nós estamos legando para as futuras gerações um custo
muito pesado, muito pesado. É provável que os jovens, no futuro, nos perguntem: escuta, o que vocês estavam fazendo quando tudo isso estava acontecendo? E eu vou ter orgulho de dizer: eu estava lutando para mudar. Muito bem. Um outro exemplo que eu trago a vocês é o seguinte, que o nosso teto do INSS, para nós, classe média, eu ouço muitos assim, meninos, moças, pessoas mais velhas, dizem, muito baixo, R$ 5.500. É baixo. Mas ele reflete a realidade do mercado de trabalho no Brasil. A verdade é que, se eu pegar o teto e olhar a distribuição de rendimento dos homens, 93% dos homens que trabalham e têm renda no Brasil ganham menos que isso. E 96% das mulheres. Significa que o teto do INSS é alto e cobre muita gente. Muita gente. Não é assim no mundo. Em geral, o benefício previdenciário é uma fração da renda média das pessoas. No Brasil, é praticamente toda. Muito bem. Se eu comparar com diversos países do mundo, quer dizer, o teto previdenciário com percentagem da renda média dos trabalhadores, a média mundial é 52%. E no Brasil, é em torno de 90% em dois momentos, 2004 e 2014, que mostra que nós não estamos fazendo nada para alterar essa realidade. Se eu pegar ainda outros dados que corroboram essa tese, nós temos, para muitos casos, situações em que o aposentado tem ganho real quando o trabalhador está tendo perda de rendimento real. É inusitado. Só o Brasil tem isso. Pois bem, senhores, como é que nós podemos financiar o sistema? Se a gente vai ter apenas, no máximo, 2 trabalhadores para gerar riqueza para financiar o total de inativos. Somente com elevada produtividade. A gente tem que fazer do nosso jovem super produtivo. Muito bem. Então, eu vou ver como é que está a produtividade, um pouco da história da produtividade no Brasil. Senhores, nós já tivemos a produtividade do Japão, nos anos 60. Nos anos 80, tivemos a produtividade da Coreia. Pois bem, de lá para cá, ambos os países mencionados dobraram a produtividade e o Brasil ficou praticamente estagnado. Ou seja, a Coreia, que nos anos 70 para 80 tinha uma renda semelhante no Brasil, renda média, assim como uma produtividade semelhante no Brasil, hoje é um país de renda alta e nós somos ainda um país de renda média, correndo o risco de ter renda per capita reduzida. Aliás, já tivemos nos últimos 3 anos. Muito bem. Mas alguém poderia dizer, você está pegando os tigres asiáticos, pegando gente que é especial. Pois bem, eu fui atrás dos dados da Ásia, e eu peguei dos últimos 15 anos como anda o ritmo de crescimento da produtividade lá e cá. Pois bem, nossa produtividade cresce a um ritmo menor do que a média da Ásia. Alguns críticos me disseram, mas é óbvio, está altamente influenciado pela China e pela Índia. Tá bom, peguemos nossos vizinhos sul-americanos. E, curiosamente, se não fosse os líderes Maduro e Chávez, nós seríamos o lanterninha. Na competição global, nós estamos andando para trás. Mas, senhores, pasmem, pode ser pior. E é. Pois bem, pegado todo o conjunto de países da África, a média de crescimento da produtividade brasileira é inferior à da África. Ou seja, nós estamos mal das pernas. Significa dizer, senhores, que nós temos enormes desafios para financiar o nosso sistema previdenciário. Alguns dizem, basta crescer que resolve. O problema é que crescer é resultado. Crescimento é resultado. É que nem uma criança doente. Basta ganhar peso. Bom, para ganhar peso precisa se alimentar bem, ser bem cuidado. Ganhar peso, ser saudável é resultado. Crescimento econômico é resultado. Ele não sai do ar. Pois bem, senhores, o que é pior? Os países, e aqui mencionados, tivemos vários países, eu vi aqui, todos eles, de certa forma, eu acompanho, enfim, eles, no processo de envelhecimento,
eles tiveram a sabedoria de enriquecer. Eu costumo dizer para os meus alunos que ficar velho não é bom. Não é bom. A alternativa é pior, mas ficar velho não é bom. Mas ficar velho e pobre deve ser horrível. E esse é o nosso risco, enquanto sociedade. Pois bem, senhores, olha o que acontece, são dados cuja pesquisa demorou bastante, são dados seculares da demografia brasileira. Se vocês olharem aqui, essa linha preta é a linha daqueles em capacidade ativa, o grupo de 15 a 60 anos. E aqui são os dependentes, as crianças e os idosos. Repare que de 1900 até 1960 é a saga da sobrevivência. Porque todo mundo morria muito jovem, não conseguia descolar o total de trabalhadores do total de dependentes. Quando o Brasil começa a produzir excedentes, desculpe, andei para trás, vou voltar, senão acaba a minha história. Muito bem, quando o Brasil começa a produzir excedentes, que é na década de 60 e 70, começa a descolar. A sobrevivência aumenta, a mortalidade infantil cai, ainda nós estávamos com uma taxa de fecundidade alta, isso faz com que a população em idade ativa descole. Isso se chama bônus demográfico. E o bônus demográfico atinge seu ponto máximo daqui 4 anos, 2021, quando a população em idade ativa será, em número, 65 milhões de indivíduos, maior do que o número de pessoas dependentes. Nós deveríamos estar produzindo riqueza agora, porque depois o bônus desaparece. E ao desaparecer, a capacidade de gerar riqueza vai diminuir. Pois bem, senhores, se eu colar a demografia com a nossa produtividade, o resultado não é bom. Nós estamos fazendo o que os países que enriqueceram não fizeram, que é aproveitar o bônus demográfico, crescer a produtividade e ficar rico. Pois bem, aqui nós temos de 50 em diante, esta curva é a população de 15 a 59 anos, está vendo? Vem até esse momento. E aqui a curva da produtividade. Nós tivemos um momento de crescimento da produtividade grande, nos anos 70, depois paralisou e a hiperinflação comeu a produtividade. Depois nós tivemos uma saga para domar a hiperinflação e começamos a estabilizar a nossa economia, a produtividade dá um salto de novo aqui, e depois nós tivemos um período em que a produtividade ficou parada e depois cresceu, na média ela vem crescendo aqui. O fato é, se nós continuarmos com o ritmo de produtividade que a gente teve nos últimos 25 anos, nós vamos perder o bônus demográfico. O fato é que, projetadas essas trajetórias, nós teremos desperdiçado todo o potencial humano de geração de riqueza. Significa dizer que nós não temos mais tempo a perder. É hora, portanto, senhores, da gente fazer e enfrentar as reformas. Enfrentar reformas no sentido de dotar o Brasil de musculatura institucional, musculatura produtiva, para gerarmos riqueza enquanto nós temos ainda o bônus demográfico. O fato é que, nada sendo feito, os gastos previdenciários vão consumir 1/4 do PIB. A Previdência não vai caber no PIB. Temos que mudar. Muito bem. Deve ser insuportável um jovem, daqui a alguns anos, acordar e saber que metade da sua jornada de trabalho será dedicada a pagar a Previdência, a saúde, educação, segurança, e a outra metade para pagar os custos de produção e mais a sua própria geração de riqueza. Ele orará, fará a conta e vai dizer o seguinte: eu estou condenado a ser pobre. Qual é a minha saída? É o galeão. Pronto, vamos embora. O Brasil já é exportador de mão de obra. Senhores, diferente do que ocorreu nos anos 80, hoje o brasileiro que migra é brasileiro qualificado. Mudou o perfil. Nas partidas de chegadas, o perfil mudou. As partidas são de gente qualificada, eu sei, eu acompanho, e as chegadas também são bastante diferentes do que foram no passado, senhores. Então, eu espero que você, quando fizer um novo programa de partidas e chegadas, faça isso, veja o perfil. É isso. Bom, senhores,
nós não temos mais tempo a perder. Nós temos que enfrentar a necessidade de reforma do atual sistema e pensar um outro sistema para a futura geração que seja um sistema que incentive indivíduos e famílias a constituírem a sua poupança para o futuro, ele gerar a sua própria aposentadoria. E abre-se-á no país oportunidades enormes para o setor privado, no sentido de gerar produtos mais adequados à constituição de poupança individual e familiar. Muito obrigado, acho que cumpri o tempo.